Oi, gente! Bom dia! Seja bem-vindo ao Balanço Geral Tocantins. E antes da gente trazer os destaques dessa terça-feira, vamos então para o momento da oração? Vamos falar com Deus. É momento de oração com o pastor Rogério Santos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Consagrada e abençoada seja a sua água ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, beba, receba um milagre, uma cura, uma libertação. Graças a Deus. Assim que nós cremos, como está escrito no livro de Êxodo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades, diz o Senhor. Por isso eu quero te convidar para estar conosco logo mais, da Catedral da Universal, às 3 horas da tarde ou às 19 horas. O nosso endereço é Plano Diretor Norte, Avenida NS 01, quadra 101, atrás da estação Apinagé. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima Corrente do Bem. Segue a programação local. Muito bem, 11 horas e 58 minutos. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Mais uma semana de quarentena, muita gente em casa, recolhida, outras que são obrigadas a trabalhar. E a gente está aqui para trazer informação e diversão para você na medida certa, viu? Então aproveita que você está assistindo o nosso programa. Tem alguma denúncia, reclamação? Pode mandar pelo nosso WhatsApp 992823640 e pode confiar, viu? Pode mandar porque eu faço questão de ir atrás de uma resposta. Esse é o compromisso do Balanço Geral com você, viu? Então corre mandar a sua sugestão de reportagem. Manda as suas broncas pra gente pelo nosso WhatsApp que já tá aí aparecendo na tela, tá? Agora vamos aos destaques dessa terça-feira, porque é 24 de março, gente. Sobe para 7 o número de casos confirmados do novo coronavírus aqui no Tocantins. Exame de homem socorrido pelo SAMU com crise respiratória testa negativo para o Covid-19. E governador Mauro Carlessi pede a Bolsonaro a liberação de empréstimo da Caixa Econômica Federal para tentar lidar com esse momento de crise. Além disso, tem mais. Apesar da pandemia do novo coronavírus, existem outras doenças que precisam ser cuidadas, como, por exemplo, a dengue. A campanha de vacinação contra a influenza já começou e nós vamos mostrar como está a movimentação nos locais de vacinação. O Conselho Regional de Farmácias do Tocantins orienta sobre os perigos da automedicação durante a pandemia do coronavírus. Daqui a pouco você vai ver aqui no Balanço Geral que as escolas particulares do estado anteciparam as férias de julho em razão da pandemia do coronavírus. Todo mundo agindo de todas as formas, né, para tentar evitar a proliferação desse vírus. Agora eu faço uma pergunta, como é que vai ficar a vida dos trabalhadores diante da crise do coronavírus? Esse é o tema no estúdio hoje. Então você que está assistindo a gente em casa, no trabalho, tem dúvidas? Manda pelo nosso WhatsApp 992823640, que daqui a pouquinho a gente esclarece tudo isso com um advogado responsável, né, de direito trabalhista. Então participa com a gente, tá? 992823640. E chega mais, porque o Balanço Geral Tocantins está trazendo as principais notícias para que você tenha sempre a terça-feira bem informada. Nós já estamos no ar. E claro que eu quero convidar você para ficar juntinho comigo até 1h30 da tarde, participando, mandando a sua foto, mandando os seus comentários. Gente, é uma honra saber que você está aqui ligadinho comigo, viu?
Um grande beijo para todos que estão em casa, para quem está acompanhando a gente pela live no Facebook, porque nós temos essa opção, claro. Se você não puder assistir em frente à TV, tá aí. Facebook, Instagram, TV Jovem, Record TV. Estamos na live. Um beijo para todo mundo, tá? Só não pode deixar de acompanhar o nosso programa nessa terça-feira. E a gente já vai atualizar você sobre os casos de coronavírus, porque subiu, gente, para 7 o número de casos confirmados do novo coronavírus no estado. Vamos ao vivo com a Vanessa Sobreira para que ela traga mais informações para a gente. Van, apesar desse aumento dessas confirmações, teve casos descartados também, né? Bom dia! Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Exatamente. A Secretaria de Estado da Saúde atualizou ontem à noite essa informação que você acabou de adiantar aí pra gente. São 7 casos confirmados de coronavírus no Tocantins, o Covid-19, todos eles em Palmas. A Secretaria não informou se essas pessoas estão internadas ou não. Segundo ainda a Secretaria, houve uma instabilidade no sistema e por isso não foi possível atualizar o número de casos suspeitos e descartados a nível de estado, né, do Tocantins, mas até a noite de domingo era o seguinte o quadro: 64 suspeitos e 37 descartados. Aqui em Palmas, segundo a última atualização da Prefeitura, são 43 investigados, 37 descartados e 7 casos confirmados. Aí, como você falou, aquele paciente que a gente acompanhou, né, circulou esses vídeos nas redes sociais aí desde o último sábado, do paciente sendo socorrido pelo SAMU em frente ao prédio da 21, pois é, o resultado dele testou negativo, então ele não tem coronavírus, ele teve uma crise respiratória quando foi atendido, ele estava com falta de ar, tosse, fizeram esses testes porque ele teve o contato com a primeira pessoa que teve caso confirmado de coronavírus aqui no estado, mas ele não tem o coronavírus, foi testado aí negativo, então uma boa notícia. E ele segue aí internado, recebendo todos os cuidados necessários. E aqui, Marina, a gente aproveita mais uma vez para reforçar a importância que você aí de casa permaneça em casa, não saia, todo cuidado é pouco, faça a higienização das suas mãos, cuide da limpeza da sua casa, exatamente porque esses cuidados devem ser redobrados, porque a gente entra agora nesse período mais crítico, então todo cuidado é pouco. Do grupo de risco, idosos, vamos ficar em casa. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas vamos permanecer, né? Até por esse período, que isso tudo vai acabar. Quanto mais pessoas ficarem em casa, mais rápido toda essa situação aí vai acabar, Marina. Obrigada, Vilvan. Qualquer novidade, então, em relação aos casos, você pode voltar a qualquer momento trazendo as notícias para a gente. Obrigada, viu? Boa semana para você. Agora é o seguinte, gente, o Ministério da Saúde alertou que pelo menos metade da população brasileira vai ser contaminada pelo coronavírus. A notícia boa é que a maioria não vai apresentar sintomas da doença. Olha só. O ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que a estimativa é de que 50% dos brasileiros sejam contaminados pelo coronavírus, mas nem todos sentirão os sintomas. Da metade que vai entrar em contato, mais da metade não vai nem ter sintoma. Vai simplesmente desenvolver um anticorpo. Ele pega só um resto de vírus, uma coisa. E a grande maioria dos que vão ter sintoma terão sintomas leves. E depois uma minoria vai necessitar de internação hospitalar. Mandetta falou sobre o perigo das fake news. Negou que tenha enviado áudio de WhatsApp sobre o suposto pico de contaminação nesta semana. A suposta gravação, que circulou pelas redes sociais, também pedia para que as pessoas não saíssem de casa em nenhuma hipótese. Eu vim aqui só por causa daquele cara da fake news que colocou lá meu nome. Volto a repetir, não gravo áudio para ninguém, nem sei gravar, não mando áudio nem para minha mulher, nem para ninguém, nunca mandei. Na coletiva também foi anunciado que os novos testes rápidos para detectar o coronavírus serão produzidos por uma empresa da China e inicialmente destinados aos profissionais da saúde, para evitar defasagem nos atendimentos. Os equipamentos deverão chegar em cerca de 10 dias. Haverá também testes do tipo PCR, que permitem diagnóstico em tempo real com uma pequena gota de sangue. A ideia deste teste é aplicá-lo entre o 8º e 10º dia para aqueles profissionais que apresentarem pelo menos um sinal ou sintoma, como tosse, mal-estar, dificuldade respiratória, ou só febre, ou dor de garganta. Se este teste for positivo, ele permanece em isolamento.
Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, durante uma videoconferência com prefeitos de capitais e grandes cidades brasileiras, Mandetta aconselhou adiar as eleições municipais de outubro, porque acredita que as disputas políticas podem atrapalhar no combate à pandemia. O ministro Luiz Roberto Barroso, que assume o Tribunal Superior Eleitoral em maio, disse que a mudança depende de emenda constitucional, que só pode ser feita pelo Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou contra. Disse que o momento é de focar em projetos e ações para enfrentamento da doença e que um eventual adiamento seria discutido se não houver redução nos contágios dentro dos próximos meses. A gente vai continuar acompanhando para ver que pé que vai ficar tudo isso, né? Agora, olha só, quanto tempo será que o coronavírus sobrevive nos objetos e nas superfícies? A gente conversou com um infectologista para trazer essa resposta para você. Olha aí. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o toque é um dos atos que mais preocupa as pessoas, porque, afinal de contas, quanto tempo o vírus sobrevive à superfície de tudo aquilo que a gente toca? É o que explica esse médico infectologista Flávio Milagres. A literatura que foi estudada na Europa, na China, locais onde tem um clima frio atual, eles mostraram que o vírus, ele realmente, numa situação sem a minha limpeza, ele pode durar em situações extremas até 9 dias. A média que se fala é 3 a 4 dias. E aí varia um pouco com relação a qual tipo de superfície: vidro, plástico, madeira. Então nós temos sim uma durabilidade do vírus que com as horas e com os dias ela vai se reduzindo. Por isso que a limpeza, ela favorece muito a eliminação. Os estudos também mostraram que o álcool gel, ou a solução alcoólica, ou a água sanitária, né, o hipoclorito, que pode ser usado nos domicílios, não para contato com as mãos, para limpeza das superfícies, em menos de 1 minuto esse vírus é eliminado. Então nós temos que praticar a limpeza. Essas superfícies como carro, etc., se eu entrei eu posso até higienizar minhas mãos, após eu vou novamente higienizar e aí eu consigo reduzir em parte o meu risco de exposição. Diante da informação do tempo de sobrevida do novo coronavírus, surgiu uma dúvida. Por exemplo, o meu instrumento de trabalho é esse microfone. Tem plástico nele, onde o vírus sobrevive em média 72 horas. O que é mais eficaz? Eu higienizar tudo que eu toco, como por exemplo este microfone, ou higienizar as minhas mãos antes de tocar esses objetos? Bom, isso o infectologista também explica. A principal ferramenta para nós reduzirmos o nosso contágio, fazermos a prevenção, é a lavagem das mãos. Então a lavagem das mãos com frequência, seja num ambiente fechado onde há disponibilidade de água e sabão, seja em ambientes comerciais onde eu não tenho acesso à água, o álcool gel como um produto para higienizar. Quando eu vou usá-lo? Antes de manipular um produto, antes de encostar em alguma questão, em uma superfície, uma vez que eu posso ter uma sujidade na minha mão, eu posso até estar numa fase inicial da infecção, e aí ao encostar eu já higienizei previamente, diminuindo a carga viral na minha mão. Após o manuseio, eu vou lavar ou higienizar a mão novamente. E aí nós temos situações. Eu estou num supermercado, eu vou usar um carrinho. Eu vou primeiro olhar os produtos sem encostar, sem pegar nos produtos. O carrinho, já na entrada, eu já posso higienizar o local onde eu vou encostar as minhas mãos. E depois, ao longo do tempo, eu posso, caso outras pessoas encostem, ou se realmente eu, por descaso, por descuido, na verdade, eu encostei em outro produto, que é uma coisa natural, nós não estamos habituados a higienizar as mãos nesse contexto, com essa frequência. Então aí eu vou e limpo novamente. A mesma coisa ao entrar numa fila. Vamos manter um pouco o espaçamento entre um e outro, acreditando que as pessoas que estão com sintomas, que estão espirrando, que estão numa fase de maior transmissão, também não estão nessa fila junto conosco. Então eu, numa fila, ao pagar, eu vou higienizar minhas mãos antes e após. Então esse é o principal recado, a questão da higienização das mãos. Além de todas essas orientações, o infectologista alertou ainda a população ao atual cenário da capital, que já conta com 2 casos confirmados para o Covid-19, e falou ainda
como devemos nos comportar com essa nova rotina. Isso é uma situação esperada. Nós ainda estamos trabalhando, assim como todo o Brasil, todo mundo, numa redução do número de casos. Então nós temos que ter consciência que vão aparecer casos. Primeira situação extremamente importante. Aparecendo essas pessoas, nós temos que manter os nossos cuidados do ponto de vista de prevenção. Reduzir a nossa exposição, reduzir a nossa mobilidade. Lembrando que ainda hoje, a maioria da população infectada pelo Covid-19 evolui de forma boa, de forma satisfatória, com manifestações leves, ou seja, tosse, nariz escorrendo, sensação de febre, dor no corpo, e isso perdura uma média por uma semana com a pessoa recuperando o seu estado geral. Quem que nós temos que reforçar os cuidados? Principalmente os idosos, acima de 60 anos, acima de 80, quanto mais a idade, quanto maior a idade, maior o risco. Da mesma forma, pessoas que tenham doenças oportunistas ou doenças que nós chamamos de comorbidades. A hipertensão, o diabetes, uma doença neoplásica, uma doença do pulmão. E isso também existe uma graduação. É um paciente que tem uma hipertensão descompensada, de difícil manejo, logicamente ele vai ter uma complicação. Pós-operatórios recentes, bariátrica, todo esse grupo da população que foi submetido a uma invasibilidade, a um tratamento, esteve numa situação de doença recente, também deve ter um cuidado. Então, essa população, caso venha apresentar os sintomas associados à síndrome respiratória, ou seja, a tosse, o nariz escorrendo, e apresentarem uma dificuldade respiratória prioritariamente, ou seja, é aquela situação que eu tento encher o pulmão e eu não consigo. Eu tento caminhar e eu me sinto cansado. A gente associa isso ao conceito de falta de ar. Essa pessoa, sim, vai priorizar uma consulta em uma unidade de saúde. Já viu aí, né, gente? As medidas preventivas que a gente precisa tomar em casa, tentar não sair, continuem de quarentena, lavando bem as mãos, cuidando da saúde em primeiro lugar, porque já são 7 casos confirmados aqui em Palmas, né? E matematicamente esse número deve crescer, então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente sabe que a preocupação com o coronavírus é constante, só que a gente não pode esquecer também da dengue. A gente precisa se prevenir contra a dengue, principalmente nesse período chuvoso aqui no estado. Olha só. As chuvas continuam e, com isso, água pode ficar acumulada, o mato cresce mais rápido e os cuidados com a dengue devem continuar. Hoje, o Tocantins já tem 400 casos confirmados da doença e, em momentos de pandemia do novo coronavírus, não podemos deixar de cuidar com os demais casos que possam debilitar a saúde pública. Isto reforça a atenção que os moradores precisam ter nas suas residências, com relação à eliminação dos possíveis criadouros do mosquito e, assim, protegendo os seus familiares. Até o mês de fevereiro deste ano, dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que no estado, 66 municípios notificaram casos de dengue, sendo 632 registros contra 2.739 notificações no mesmo período de 2019. Isso representa uma redução de 77%. De acordo com a diretora de Vigilância de Doenças Vetoriais e Zoonoses, o estado passou pela maior epidemia dos últimos 10 anos em 2019, registrando mais de 14 mil casos de dengue, além de 9 óbitos, o maior número já registrado no Tocantins. Apesar da redução do número de casos agora em 2020, não dá para descansar e tem que ter cuidado. A gerente das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde é quem passa as orientações. Nós estamos vivenciando o período das chuvas. É nesse momento que a reprodução do mosquito Aedes aegypti está mais acentuada. Então é importante que cada um faça a sua parte, que os moradores que estão dentro das suas residências retirem um período do seu tempo para cuidar da sua casa e principalmente cuidar do seu quintal. Verificar se tem criadouros no quintal, se o lixo está acondicionado corretamente, verificar a questão do próprio mato alto, verificar os vasos de flores, se não existe água parada,
os bebedouros para os animais. Esses bebedouros, eles precisam ser frequentemente limpos e a água trocadas. Então, é um momento de redobrar os cuidados. Hoje se ouve se falar muito do coronavírus, porém, nós precisamos lembrar que nós temos a dengue, que o vírus continua circulando no nosso estado e nós precisamos estar atentos e cada um fazer a sua parte, começando pelo cuidado com o nosso quintal. Exatamente, então aproveita que você está aí de quarentena, está aí na sua casa, perca 5, 10 minutinhos, dá uma olhada na caixa d'água, veja como é que está a aguinha do plantinho, a água dos cachorros, a água que você coloca na planta. Vamos evitar de todas as maneiras possíveis, porque não é só o coronavírus que mata, a dengue também. Então a gente tem que fazer a nossa parte, viu? Redobrem a atenção aí na sua casa. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da Serra Verde Honda. Gente, nesse mês de março, mês da mulher, mês do consumidor, a Serra Verde preparou ofertas imperdíveis. Tem motos com entrada facilitada, a primeira parcela do seguro e o capacete, gente, de graça para você. As promoções não param por aí, sabe o que mais tem? Pneu traseiro da Bis por R$ 118,00, pneu traseiro da Titan 150 por R$ 123,00, pneu traseiro da Super City sem câmara da Titan 160 por apenas R$ 189,00 e capa de chuva por R$ 58,00, viu? Ó, na Serra Verde você economiza de verdade. Então aproveita a quarentena, entre em contato pelo telefone, tá aparecendo aí na sua tela, ou então dá uma espiada lá no site serraverdehonda.com.br e aproveita as ofertas por lá, viu? Serra Verde, a casa da sua moto Honda, tá? E Palmas, Saquaralto e Porto Nacional. Dica do Balanço Geral para você. Meninos, tem foto no jeito para a gente contemplar nossos telespectadores, quem está acompanhando a gente em casa? Já vamos mandar um beijo especial para você. Se ainda não mandou foto, não mandou mensagens, participa com a gente pelo nosso WhatsApp 992823640, viu? Bora mandar um beijo então? Oi Marina, bom dia, você está linda, ó, coisa boa. Obrigada pelo carinho, viu? Tem mais recadinhos? Olá, boa tarde, Marina, adoro o seu programa, não perco. Ah lá, tô aqui na quarentena, muito bem. Obrigada pelo carinho, um beijo, valeu demais pela participação aqui no Balanço Geral. Oi Marina, boa tarde, aqui é o Edinaldo de Taquaralto, tô ligado no programa mais top do Tocantins, sou fã demais, você está linda Marina Maimone, manda um alô para minha esposa Maria Francisca e para a amiga Wanda Monteiro, claro que eu mando um beijo para todo mundo, obrigada pelo carinho, viu gente, obrigada pela companhia aqui no Balanço Geral, tem mais recados e fotos? Oi, boa tarde, meu nome é Lilian, acho que é isso, né? Lilian e o filho Lourenço. Um beijo para os dois, acompanhando as notícias com a gente. Obrigada pelo carinho. Jamile, toda linda em casa, de quarentena, claro. Acompanhando as notícias com a família, obrigada. Bom dia, Marina, você é a melhor jornalista do Brasil e do mundo. Ótima terça-feira. Abraço abençoado, Deus abençoe, um beijo no seu coração, Francisca. Ô, Francisca, obrigada pelo carinho, viu? Um beijo. Oi, Marina, sou a Sabrina. Linda Sabrina, obrigada pela participação, viu? Meu nome é Vitória, moro em Palmas e vamos lá, galera, não ao coronavírus e sim a presença de Deus na nossa vida. Obrigada pela sua participação. Beijo, Vitória. Boa tarde, Iracema e quem? Da Vila Grotins. Um beijo, Iracema. Um beijo para esse casalzão que está sempre participando com a gente. Pequenininho, coisa mais linda. Obrigada pelo carinho. Valeu demais. Oi, Marina, manda um beijo para minha netinha Luna Sofia. Fátima do Taquari. Fátima, obrigada pelo carinho. Obrigada pela participação. Vamos combinar de ir para um rápido intervalo, a gente já volta com mais notícias? Então não saia daí, hein? Um instante só. Na hora do almoço, pode vir, pode chegar. Meio-dia e 24, obrigada pelo carinho da sua companhia.
Vamos de notícia, então, porque é o seguinte, o governador do Tocantins, o Mauro Carlessi, participou ontem de uma videoconferência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com outros governadores também dos estados aqui do norte. Para quê? Para pedir medidas e ajuda nesse momento de crise em relação ao coronavírus. Vamos falar ao vivo com o Léo Cândido para a gente saber mais detalhes. Léo, boa tarde para você. O que foi falado nessa reunião, hein? Olá, Marina, boa tarde a você, telespectador de casa. Marina, essa reunião, ela foi convocada aí com os governadores da Amazônia Legal, incluindo aí o Mauro Carlessi aqui do Tocantins, a equipe econômica, né, do governo Bolsonaro e o próprio presidente também. Uma reunião realizada em videoconferência, né, em razão da situação em que estamos vivendo com a presença aí do Covid-19 cada vez mais crescente aqui no Brasil e no Tocantins também com o registro já de 7 casos confirmados. Marina, a reunião foi convocada exatamente para debater as ações, né, de combate ao coronavírus e também para falar aí sobre achar saídas, né, para melhoria da situação econômica do país e também dos estados, aqui no nosso caso o Tocantins, né, porque a crise realmente está se alastrando aí com o fechamento de comércios, né, e também da diminuição da prestação de serviços. Olha, Marina, nessa conferência o governador Mauro Carlessi aproveitou também para solicitar aí, né, do presidente da República apoio para dar aí, inclusive, seguimento ao empréstimo, né, que está em andamento já na Caixa Econômica Federal. É um empréstimo na faixa de 450 milhões de reais. A solicitação desse empréstimo está em andamento, o processo junto à Caixa para a realização de várias obras aqui no estado do Tocantins. E aí, segundo o governador Mauro Carlessi, esse empréstimo chegando, ele seria então necessário para também combater aí, né, para colocar a implantação de ações contra o coronavírus, além de gerar cerca de 20 mil postos de trabalho aqui no estado. Olha, Marina, não há ainda confirmação por parte de Bolsonaro, né, com relação a agilizar esse processo, mas a gente sabe que ele já está na Caixa Econômica Federal há alguns meses e pode sair a qualquer momento. Com esse apelo de Carlessi, talvez ele possa sair, inclusive, ainda nesse período. Marina, nessa reunião, então, eles discutiram também outras ações, né, em medidas emergenciais aí de apoio da União aos municípios. Entre elas, então, o presidente Bolsonaro tem um plano aí de 85,8 bilhões de reais de liberação para fortalecer os estados e municípios. Isso inclui, portanto, aumento de repasse de transferência para a saúde, recomposição do fundo de participação dos estados e também do fundo de participação dos municípios. Também a suspensão aí de dívidas dos estados com a União e mudanças no Pacto Federativo. Foram vários assuntos discutidos nessa reunião, então, dos governadores com o presidente Bolsonaro. E agora o Mauro Carlessi espera que o empréstimo de 450 milhões de reais possa estar disponível aqui para o Tocantins o mais breve possível. Retorno com você aí no estúdio, Marina. Obrigada, viu, Léo? Qualquer informação, então, você volta ao vivo com a gente. E diante dessa pandemia do coronavírus, toda a população preocupada, seguindo regras de isolamento social, muita gente em casa, outros trabalhando home office, por exemplo, outros não têm essa possibilidade. Diante disso fica a pergunta, como é que fica a vida do trabalhador? Quais os direitos trabalhistas durante esse tempo de crise? É isso que a gente vai falar no estúdio agora com o Dr. Pablo Araújo, que é advogado trabalhista. Doutor, obrigada pela participação aqui com a gente para esclarecer esse momento muito conturbado para toda a população, né? Boa tarde, Marina. Boa tarde, telespectador. Pois bem, o Estado vem enfrentando essa calamidade pública, né? Que inclusive já foi editado diversos decretos, regulamentações, medidas provisórias. E recentemente, agora no dia 22, no domingo ainda, foi editada uma medida provisória 927, que regulamenta essas questões do trabalhador em razão dessa da suspensão das atividades. A gente vai falar exatamente sobre ela, porque embora os governos estaduais, municipais possam sugerir algumas medidas para combater o avanço do coronavírus, a gente sabe que apenas o governo federal é quem pode criar uma legislação propriamente trabalhista e estabelecer uma certa flexibilidade nesse momento, né, doutor? Exatamente. Hoje a regulamentação específica trabalhista é a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Porém, em razão dessa necessidade iminente de um perigo, de uma calamidade pública, foi editada justamente essa medida provisória que regulamenta alguns aspectos dos trabalhadores, direitos e deveres.
tanto do empregado quanto do empregador. E daí fala sobre teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, dentre outras informações. Doutor, então as regras trabalhistas diferenciadas, assim, abordada nesse contexto, nessa medida provisória que saiu de domingo, ela fala o que especificadamente? Inclusive, quem está assistindo a gente, se tiver dúvidas sobre essa questão trabalhista, como é que vai ficar diante dessa crise, pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 992823640, já está aparecendo aí na tela. Vai participando que a gente vai esclarecendo aqui com o doutor Pablo. Pois não, doutor? Então, a primeira medida, né, que ela regulamentou foi a questão do teletrabalho, que é do empregado realizar a sua prestação de serviço em casa. Devidamente, o empregador deve disponibilizar todos os aparatos, os equipamentos, para que esse empregado possa realizar essa prestação de serviço. É o home office, né? É o home office, é o teletrabalho, exatamente. E em relação às férias, como é que vai ficar essa questão agora? Em relação às férias, o empregador ele pode conceder as férias tanto individuais quanto coletivas. As férias individuais, o que mudou, o que alterou? Antes existia um prazo prévio, né, de 30 dias. Hoje não mais. O empregador pode comunicar ao empregado em até 48 horas sobre essa gozação das férias, essa fruição das férias. Então, ele comunica, olha, eu estou te concedendo as férias, né, durante 30 dias, digamos assim, e ele poderá efetuar o pagamento dessas férias até o mês de dezembro, né, até a gratificação natalina. Então, essa vantagem que foi editada por essa medida provisória, ela veio para beneficiar, né, para regulamentar essas questões trabalhistas e trouxe a questão do 1/3 constitucional, que nós sabemos que quem tem direito a férias recebe esse abono, né, em razão da gozação das férias. Então, ele poderá ser pago até dezembro de 2020. Olha só, em relação ao FGTS, como é que fica? Em relação ao FGTS, foram suspensos os meses de março, abril e maio. Então, o empregador ele não vai pagar nem juros nem multa durante esse período. Então, foi prorrogado a questão desse recolhimento do FGTS. Porém, futuramente ele vai recolher e não vai haver prejuízo algum para o empregado em razão disso. Doutora, a gente tem uma pergunta lá do Aureni 4 e diz assim, como é que vai ficar a situação das empregadas domésticas e diaristas? A gente não tem muitos direitos quando não se tem carteira assinada, mas estamos preocupados por conta desse período do coronavírus. Vale ressaltar que essa medida provisória, ela vale apenas para quem detém carteira assinada, né? Os trabalhos informais, né, tanto de empregada doméstica, diarista, jardineiro, dentre outros profissionais nessa área, quando eles não têm carteira assinada, automaticamente não têm esses direitos que foi editado pela medida provisória e pela consolidação trabalhista, né? O que pode operar nesse sentido é o bom senso entre o empregador e o empregado em razão do auxílio, de uma pecúnia. Em entrar num acordo, exatamente, né? Ambos ali. Exatamente, é um acordo, é a melhor e mais eficaz medida a ser tomada. Tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde, Marina. Como faço para saber em relação a uma denúncia de uma fábrica de plástico, porque lá funcionários estão trabalhando sem as medidas necessárias de higiene, funcionários que moram lá também. Como é que faz nessa questão? E também gostaria de saber do transporte público. Então, é uma denúncia, né? A denúncia é o que acontece. Você deve procurar os órgãos, né, e fazer essa denúncia, até porque houve um decreto também do município regulamentando o fechamento de algumas empresas, né? Dentre elas indústria, construção civil, e daí, com esse fechamento das empresas, digamos assim, a empresa pode ser penalizada, tanto administrativamente, um exemplo é a cassação do alvará, penalmente, em razão de possível contaminação da saúde de outrem, né? E também na via civil,
né? Então, as pessoas devem procurar os órgãos competentes e fazer essa denúncia. Tem mais uma denúncia aqui, essa é até interessante para a gente avaliar, porque é o seguinte: bom dia, Marina, sou funcionário da prefeitura, trabalho na operação Tapa Buraco. Quero a ajuda de vocês, pois estamos trabalhando sem proteção, sem máscaras, sem luva, sem álcool gel, estamos transportando pessoas dentro dos caminhões e não pediram para que ficássemos em casa. Perdão. Olha que situação complicada, não, doutor? A gente falou da questão de empresas privadas, mas como é que fica agora os órgãos públicos diante disso? Vale ressaltar que essa medida provisória ela vale para os empregados privados. Em razão dos trabalhadores que trabalham em serviço público, nós sabemos que os equipamentos de EPIs, eles são obrigatórios. Existem normas regulamentadoras pelo Ministério do Trabalho, onde quem trabalha com insalubridade, periculosidade, detém o direito, né? E o empregador tem que repassar esses equipamentos para que seja prestado o devido serviço, né? Questão de segurança, tudo, né? Exatamente. Então, vale ressaltar que pode fazer a denúncia aí nos órgãos competentes. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Nós podemos pedir a conta do trabalho? E se acaso não quisermos pedir a conta com medo de perder o emprego e formos mandados embora, como é que fica? Ou seja, acho que a pessoa está com medo de fato de ser mandada embora nesse momento de crise e não sabe o que fazer. Isso pode acontecer? Não tem nenhuma determinação quanto a isso, doutor? Então, exatamente há essa instabilidade, né, em relação ao emprego. Sabemos que a preservação do emprego é a garantia, né, do empregado, de dar continuidade nos serviços, ela é fundamental. Mas também deve-se levar em consideração o empregador, com as portas fechadas, sem faturar. Então, tudo isso deve ponderar para que haja um acordo entre as partes. Então, é viável buscar o empregador, olha, eu vou tirar férias agora, vamos ver se passa essa crise, essa pandemia. Então, assim, a gente sempre sugere fazer essa questão interna entre ambos, né? Mas caso não haja essa relação amistosa, amigável, procurar o Poder Judiciário, né? Entrar com ação de rescisão indireta, digamos assim, até porque estamos todos em quarentena. E vai ficar difícil para todo mundo, não? Agora, no caso daqueles acordos coletivos, como é que vai funcionar? É uma questão de bom senso mesmo, tanto o acordo individual quanto o coletivo, né? Dos trabalhadores relacionados às empresas que prestam serviço, né, doutor? Exatamente. Essa regulamentação de domingo agora, né? Ela veio desburocratizar essa questão dos acordos coletivos, né? Porque a gente pensa em coletivo, então já vai dar mais trabalho essa questão de fazer. Então, ela veio para trazer algo entre o empregado e o empregador. E vale ressaltar, Marina, que após a edição dela, um dos artigos já foi até revogado, que foi a suspensão do trabalho por 4 meses. Olha só. Né? Então, algo que foi bem comentado aí pela mídia, todos devem ter conhecimento disso, é que após já a edição da medida, no dia seguinte, já foi suprimida essa questão desse ficar em casa por 4 meses sem receber. Né? Então, que seria uma questão de até mesmo bom senso. Né? É verdade. E se o empregador, diante da situação que a empresa propor, ele não aceitar o acordo, tanto o coletivo quanto o individual, ele tem alguma medida que ele pode recorrer? O empregador? Isso. Então, o empregado, perdão. O empregado? Isso. Então, na verdade, desculpa, eu não entendi a pergunta. O empregado... Porque na verdade é o seguinte, diante disso a empresa pode propor um acordo para o seu funcionário, para o seu empregado. E ele pode aceitar ou não. Se for um acordo coletivo, ele tem como recorrer? Se for um individual, há essa possibilidade também ou não? Se ele não aceitar o acordo, ele deve buscar as vias jurisdicionais, né? Buscar o judiciário para tentar coibir qualquer ilegalidade perpetrada para ele, né? Então, a gente sempre sugere resolver de uma forma amistosa, porque o país vem enfrentando essa pandemia e está difícil para todo mundo, né? Tem mais uma pergunta aqui, doutor, diz o seguinte. Oi, Marina, bom dia. Sou a Rose Souza, da 605 Norte. Tenho uma dúvida em relação a onde sacar o Bolsa Família durante essa questão da quarentena, bancos fechados, tudo fechado. Como eu posso não perder meu benefício?
Na verdade, os benefícios, salvo engano, eles não foram suspensos, né? Então, o saque, né, salvo engano, pode procurar uma agência, penso que é um serviço essencial, né? E os serviços essenciais, eles não podem ser paralisados. Doutor, agradeço a participação. Se tivermos mais algumas dúvidas, então o senhor volta aqui para esclarecer. Nós conversamos com o advogado especialista em direito trabalhista, o Pablo Araújo, que é um momento de crise, é um momento de preocupação para todos nós em relação aos empregos, às famílias, ao sustento, à economia. Então, foi muito bem-vindo os seus esclarecimentos. Obrigada, doutor. Obrigado, Marina, estou à disposição. E vamos em frente para que a gente possa sair dessa pandemia e todo mundo na quarentena, dentro de casa, tá bom? É isso aí. Agora é o seguinte, gente, com a pandemia do coronavírus, as aulas estão suspensas também na rede privada de ensino e que resolveu aí antecipar as férias dos alunos. Vamos ver como é que vai funcionar na reportagem. A antecipação das férias de julho nas escolas particulares do Tocantins em razão da pandemia do coronavírus foi anunciada pelo Sindicato da Classe como forma de diminuir os impactos no setor de educação. Nós estávamos muito preocupados com toda essa questão da suspensão das aulas e nós percebemos que a melhor atitude a ser tomada seria a antecipação das férias, em virtude de nós não sabermos quando é que esse caos poderia estar acabando. Então, a nossa atitude em antecipar as férias para que nós possamos cumprir o ano letivo de acordo com a lei da LDB, né, que diz 200 dias letivos ou no mínimo 800 horas, para justamente não deixar os alunos prejudicados. E essa atitude nossa já está sendo atendida pela maioria das instituições. Apenas 3 instituições do nosso estado não cumpriram a nossa recomendação, que são as férias antecipadas. Quanto à questão dos profissionais, nós pensamos o seguinte, que eles ficariam em casa recebendo para ficar em casa e nós teríamos que pagá-los eles para ficarem em casa, como também é uma reposição. E isso no quadro financeiro, no quadro orçamentário das instituições pesaria. Mas nós também temos que pensar no nosso lado social, que é a parte da educação. Então, antecipar nesse primeiro momento, para nós foi o necessário, para nós foi uma antecipação sábia. O sindicato informou também que as mensalidades continuarão sendo pagas normalmente, até porque as escolas estão firmando o compromisso de reposição das aulas. Isso vale também para as vagas em berçário, onde as pessoas poderão requerer o abatimento dos valores pagos no próximo contrato. Para a reposição das aulas, as escolas particulares já contam com calendários alternativos. O sindicato protocolou 3 possíveis calendários onde não prejudicaria as nossas atividades, que seriam trabalhar integral o julho inteiro, deixando livre os sábados e os domingos, os feriados e os recessos. Nós cumpriríamos normalmente. Poderíamos também trabalhar de formas todos os feriados, todos os recessos que a gente tem até o final do ano, também nós cumpriríamos o calendário escolar. Como apenas utilizar 15 dias de julho sendo integral. Algumas instituições falam, mas eu não tenho espaço para receber todos os meus alunos no mesmo período. Então, seria o período que eles estudam em sala e o outro período uma aula campo, para disponibilizar e realmente atender às expectativas dos pais e concluirmos um ano com eficiência. Mesmo com férias antecipadas até o dia 22 de abril, as escolas particulares cobram ações mais rápidas do Conselho Estadual de Educação e temem uma mudança na estrutura de ensino caso a pandemia do coronavírus continue. O sindicato ele tem a questão de pensamento caso isso venha a ter que prorrogar. Como é que nós iríamos agir? Então, alguns estados já estão fazendo... já tem a normativa de ser atividades online, de serem atividades, o professor gravar um vídeo e mandar via e-mail, via aplicativo, atividades de exercício para os pais fazerem em casa. Só que o sindicato ele preocupa muito se essa atitude for tomada, como outros estados estão tomando. Por quê? Passar para um aluno adolescente, do 6º ao ensino médio,
É fácil porque ele tem um manuseio no computador, um manuseio no celular, mas para uma criança que depende de um adulto para poder fazer aquele seu horário ser cumprido, é meio que complicado. Imaginamos o seguinte, para um aluno que está fazendo uma alfabetização entre o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental 1, como é que o pai ele vai ter esse discernimento para poder ajudar a criança em casa? Se dentro da instituição muitas das crianças têm essa dificuldade, imagina com a ajuda apenas dos pais, simplesmente assistir o vídeo. Abriria aí uma brecha para que as aulas realmente viessem a ser aulas online e daqui a um dia não ter mais nenhum professor dentro da sala de aula. Então, hoje é preocupante, mas é um pensamento pelo coronavírus, porém, algo que no futuro podemos perder pessoas, né, em prol das máquinas. Como é que vai ficar essa situação? A gente sabe da importância dos professores para a estrutura de qualquer pessoa, né? A estrutura do conhecimento começa com os professores. Com o avanço da tecnologia, realmente a gente não sabe como é que vai ser daqui em diante, né? Vamos continuar acompanhando as mudanças, as melhorias e ver como é que vai ficar essa situação. Agora é o seguinte, gente, cientistas estudam remédios que possam combater o Covid-19, porém, ainda não há comprovação de que de fato eles funcionam, viu? Na semana passada, uma busca desenfreada por medicamentos fez a Anvisa tomar certas medidas. Olha aí. A hidroxicloroquina sumiu das prateleiras das farmácias, agora só por encomenda, pois mudou a forma de venda desse medicamento. O remédio é indicado para o tratamento do lúpus e malária, entre outros. Alguns testes indicaram resultados positivos para o Covid-19, mas ainda não há comprovação. Maicon Paiva, presidente do Conselho Regional de Farmácias do Tocantins, explica que na semana passada teve uma busca desenfreada pelo medicamento. Houve evidências de que esse medicamento poderia tratar coronavírus, através de estudos científicos, e por conta disso houve uma corrida desenfreada nas farmácias e drogarias das pessoas que porventura estavam em um momento de desespero. Isso provocou um desabastecimento para as pessoas que fazem o tratamento para essas doenças que eu acabei de citar. Infelizmente, a Anvisa precisou, então, tomar uma medida que é colocar esses medicamentos dentro da lista de medicamentos controlados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então, passou a requerer a receita de 2 vias, que é aquela branca, mesmo utilizada para medicamentos antibióticos, com a identificação do prescritor e também do paciente. Então, além da hidroxicloroquina, a gente também tem a possibilidade da azitromicina, em conjunto com a hidroxicloroquina, poder tratar o coronavírus, né? Então, só que nesse momento, com essa medida, o governo acabou restringindo a venda para drogarias e farmácias. Passou a reter o produto para direcionar toda a matéria-prima para os pacientes que estão internados nos hospitais em estado grave. De acordo com a Anvisa, os resultados não foram amplamente testados. Por isso que não é recomendado o uso desses medicamentos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. O Conselho Regional de Farmácias do Tocantins alerta para os perigos da automedicação. A gente tem várias condições que podem ocasionar problemas graves à saúde da comunidade, da população, que porventura comprou esse medicamento sem nenhuma orientação, né? Como confusão mental, problemas hepáticos, problemas a níveis sistêmicos, ou seja, uma depreciação do metabolismo, né? São alguns dos agravos que a pessoa que porventura comprou esse medicamento não teve orientação e pode até mesmo favorecer o surgimento de uma outra doença ou a instalação de outro vírus. Nós estamos no período que é o período em que os vírus estão circulando, né? É bom lembrar que iniciando a campanha de vacinação, inclusive por conta disso, né? A gente está em um período que chove, no outro dia tem sol, né? Isso favorece que os vírus fiquem circulando, principalmente H1N1, que a gente já sabe que é um problema que existe, né? Então a pessoa pode muitas vezes favorecer a instalação desse outro vírus, né? Através de um uso, a automedicação, o uso incorreto de medicamentos. Para comprar os remédios, as pessoas que fazem o tratamento precisam apresentar uma receita especial de 2 vias, já que os medicamentos entraram na categoria de remédios controlados. A medida é para evitar que as pessoas que não precisam do remédio provoquem o desabastecimento do mercado.
Nesse momento, apenas por encomenda, porque as vigilâncias sanitárias recomendaram o bloqueio do medicamento, né? Reteu-se esse medicamento. Então, para ter acesso às pessoas com tratamento, precisa fazer encomenda às drogarias, porventura as distribuidoras que ainda possuem e possam vender também. Caso contrário, não é possível encontrar por conta justamente dessa corrida desenfreada e, vamos dizer até assim, irresponsável de algumas pessoas e pegar todo esse estoque que tinham nas farmácias. Muita calma nessa hora, viu, gente? Vamos ter consciência acima de tudo. Como você viu aí, não tem nada confirmado que esses remédios possam ajudar, não tem nenhum estudo científico, nenhum embasamento para isso. Então, muita calma nessa hora, hein? Agora, deixa eu falar de coisa boa para você. As inscrições para o vestibular da maior universidade EAD do Brasil estão abertas. Gente, inscreva-se hoje mesmo para o vestibular Unopar pelo WhatsApp 99940-9999. São 23 cursos, todos reconhecidos pelo MEC, viu? Essa é a universidade que usa todo o poder da tecnologia para te deixar mais perto da tão sonhada graduação, sem abrir mão da prática, é claro. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso, viu? Se liga nessas ofertas, você que é servidor público, municipal, estadual ou federal. Tem 20% de desconto em todos os cursos de graduação e 35% de desconto nos cursos de pós-graduação, viu? Para você que não é servidor, não se preocupa porque tem desconto também. 35% nos cursos de pós-graduação e nos cursos de graduação, a matrícula sai por apenas R$ 59,00. Pode comparar, viu? EAD assim é Unopar. Inscreva-se hoje mesmo de graça pelo WhatsApp 99940-9999. Invista no seu futuro, gente. Esse é o melhor investimento que você faz e tá aí. EAD é Unopar. Dica do Balanço Geral para você. Agora, 12h51, vai participando com a gente, mandando a sua foto, mandando a sua mensagem, o que você está achando do nosso programa, o que você gostaria de ver aqui no Balanço Geral. Não deixa de participar com a gente, estou contando com a sua companhia, viu? Vamos voltar a falar agora sobre a campanha da influenza, gente. Campanha de vacinação nacional contra a influenza começou. Nesse momento, os focos são idosos e trabalhadores da saúde, então fique atento. A campanha de vacinação contra a influenza começou nesta segunda-feira em todo o Tocantins. Em Palmas, houve movimentação nas unidades de saúde, mas sem muita aglomeração. Nesse centro de saúde da comunidade, o atendimento estava sendo com fichas e a entrada na unidade era no máximo de 3 pessoas por vez, respeitando a distância recomendada. Na porta da unidade, algumas cadeiras também foram isoladas para que as pessoas aguardando não sentassem próximas umas das outras. Dona Gildete gostou da organização. A gente chega tem um pouco de receio sim. Mas tem que enfrentar, né, tomar os cuidados necessários. Mas a gente percebe que todo mundo preocupado, o pessoal da equipe aí da postinho muito eficiente. Já Dona Maria procurou um horário com menos movimento. Era para vir de manhã, mas de manhã estava muito cheio. A gente já fica nervosa. Postos de vacinação também foram montados em algumas escolas e as pessoas tiveram o cuidado de manter a distância. Estão tendo a preocupação de manter a distância e estão quase todos usando máscara. Isso é muito bom. Por isso nós estamos confiantes que no Tocantins vai chegar devagar. A campanha está dividida em 3 etapas e nessa primeira, idosos e trabalhadores da saúde são o público-alvo. A gente vai dividir a população alvo da campanha, que é uma população extensa, né? São crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, que são as mulheres até 45 dias pós-parto, idosos, trabalhadores do sistema prisional, pacientes com comorbidades, professores, militares, e esse ano também a gente vai incluir como público pessoas de 55 a 59 anos. Esse é um público novo que nós vamos trabalhar também esse ano. E a gente dividiu em 3 fases. Essa primeira fase a gente vai trabalhar com idosos e trabalhadores da saúde. Nas unidades de saúde, a gente tem 32 salas na capital. E além das unidades de saúde, a gente também vai trabalhar com algumas escolas
para evitar o aglomerado de pessoas. Então, as pessoas que vão até a unidade de saúde e vejam que as filas estão grandes, podem estar procurando também essas escolas, desde que sejam público da campanha e alvo da primeira fase. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, só nessa primeira etapa, a meta é vacinar quase 20 mil pessoas, entre idosos e trabalhadores da saúde. Para alcançar todas essas pessoas e não ter aglomerações, a partir dessa terça-feira, a vacinação também vai acontecer no formato drive-tour, na Feira da 304 Sul e no Parque do Idoso. A segunda fase da campanha será a partir do dia 16 de abril para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras clínicas especiais. A terceira fase será a partir do dia 9 de maio para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, indígenas, adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência. Vale lembrar que a vacina é contra a influenza e não contra o Covid-19. Mesmo assim, a imunização é importante. Uma coisa muito importante da gente falar é que, apesar das doenças serem muito semelhantes, a vacina é contra a influenza. A gente vai usar a vacina esse ano trivalente, que protege contra 3 subgrupos da influenza. Então, assim, as pessoas estão assemelhando e eu acho isso importante a gente frisar, que a vacina é contra o vírus da influenza. Exatamente. Já que nós estamos falando disso, a gente vai falar para você como é que ficam os horários de atendimento nos centros de saúde da comunidade em Palmas com essa pandemia do Covid-19. Então, fique atento. Os 34 centros de saúde da comunidade em Palmas estão abertos e funcionando, mas o formato de atendimento mudou com a pandemia do Covid-19, o coronavírus. Em entrevista por chamada de vídeo, a diretora de Vigilância em Saúde da SEMUS, Marta Malheiros, explica as mudanças. A gente reestruturou todas as equipes, na forma de atendimento, no horário de atendimento, com atendimentos específicos aos suspeitos de coronavírus. Tiramos aqueles atendimentos agendados, sabe? Vamos manter algumas atividades que são prioritárias, gestantes, alguns grupos que precisam ter esse atendimento de rotina, mas a estrutura está toda voltada para o atendimento ao coronavírus. Todos eles estão abertos. A gente já tem alguns com horário estendido até 19 horas, alguns até as 21 horas. Aí no site da prefeitura também vai ter tudo isso já disponível com os horários de atendimento. Com relação às consultas agendadas, os servidores das unidades estão avisando os pacientes sobre um novo agendamento. A gente tirou alguns outros atendimentos agendados, programáticos, vamos aguardar um pouquinho. A gente já tirou a vacinação de rotina também, está suspensa durante 15 dias, Algumas questões para não ter aglomerações no centro de saúde, já que a gente está pedindo para a população ficar em casa. Então, a gente também reorganizou o nosso serviço nesse suporte. Todas as unidades, a gente tem 2 ou 3 equipes, então a gente consegue esse atendimento organizado dessa forma. Os atendimentos prioritários são direcionados às pessoas que apresentem sintomas do Covid-19. A diretora de Vigilância em Saúde de Palmas esclarece ainda que coriza e mal-estar não são sintomas necessários de procurar a unidade de saúde. Primeiro, a gente aguardar um pouco, ver quais são esses sintomas. É só uma coriza, é uma dor de cabeça. E aí, quando isso realmente torna importante para mim, a febre persistente, então eu procuro um centro de saúde. Se eu já tenho uma doença de base, eu tenho uma dispneia importante, uma falta de ar que precisa de uma avaliação, também posso procurar o centro de saúde. Ou então, se eu já tiver procurado, estiver numa crise, mas eu já posso direto para a unidade de pronto atendimento. Então, todos os nossos centros de saúde estão aptos a receber os pacientes suspeitos do Covid-19. Marta Malheiros atualiza o número de casos confirmados na capital. De ontem para hoje, a gente teve uma grande procura no centro de saúde, porque a questão dos casos suspeitos agora, como o Brasil já colocou a questão da transmissão comunitária, então qualquer síndrome gripal também já pode ser um caso suspeito,
E os casos confirmados, a gente confirmou ontem mais 2 casos. Então, até agora, a gente está com 7 casos confirmados. Para evitar aglomerações de pessoas nas unidades de saúde, o município disponibilizou um serviço telefônico chamado Disque Coronavírus Palmas. O objetivo é tirar dúvidas da população e também esclarecer os sinais e sintomas do Covid-19. Os números disponíveis para receber as ligações são 3218-5643 ou 3218-5458. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 horas da noite. Os profissionais da SEMUS estarão à disposição para orientar quando as pessoas devem procurar os serviços de saúde. Nós somos responsáveis por essa questão. Só vamos conseguir ter sucesso se cada um se comprometer a ter essas ações de higiene pessoal, a fazer o isolamento social. Ah, não, eu vou só ali, só no vizinho. Não. Vamos manter o isolamento social, é tão importante. Vamos tentar por 15 dias. Se a gente consegue diminuir essa cadeia de transmissão, a gente tem sucesso, né? Porque senão a gente vai ter muito caso grave realmente. Então a gente precisa da participação de todos. Exatamente, é evitar ao máximo sair de casa. Se precisar ir ao supermercado, que vá uma pessoa só. Assim que chegar, que já lave as mãos, que já tire o sapato, as roupas, para evitar o aumento de casos confirmados aqui do nosso estado, viu, gente? E já viu também na reportagem, se tiver com algum sintoma, não vá primeiramente até a unidade de saúde, ligue nesses números e você receberá todas as medidas, todas as orientações necessárias para que o tratamento seja feito inicialmente em casa. Se houver gravidade nos casos, aí sim essa pessoa vai ser direcionada então para uma unidade de saúde, viu, gente? Reforçando todas as medidas de higiene, é a maneira que a gente tem para evitar mais contaminações. Agora, olha, 1h em ponto, já mandou sua foto para cá? Você que está aí em casa, de quarentena, assistindo o nosso programa, bate aquela selfie maravilhosa e manda pra gente, 992823640, manda seu recadinho. Enquanto isso, claro que eu já vou mandar um beijo para quem está acompanhando a gente em casa, tem fotos e mensagens. Vamos começar mostrando a foto dessa nossa telespectadora, Daiane. Um beijo, Daiane, obrigada pela sua participação. Tem mais mensagens, Lucilene, Gabriela, Suiane e o nosso príncipe Davi. Família unida contra o coronavírus. Ó, que exemplo! Tá aí, família toda em casa, acompanhando as notícias, preocupados, não é, com o aumento dos casos, por isso estão de quarentena. Um beijo, esse é um exemplo para nós. Octávio, né, na quarentena no Bertaville. Pode chegar, Octávio. Um beijo, meu lindo. Obrigado pela participação no Balanço Geral, viu? Meninas maravilhosas, deixa eu mandar um beijo, Thay, Dailane e prima dela, né? Um beijo, meninas. Obrigada pela foto. Olha que bacana, família toda assistindo a gente, obrigado pela participação. As crianças também que estão em casa. Aqui é o Alex, manda um beijo para minha esposa Fernanda. Claro que eu mando, viu, Alex? Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Obrigado pela participação. Tem recadinhos? Oi, Marina, boa tarde. Essas são minhas filhas e minha netinha. Estamos todos de quarentena em casa, ligados nas notícias. Um beijo para vocês aí da Record. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Beijo para toda essa família linda que está acompanhando o nosso programa. Tem mais recadinhos? Oi, boa tarde, Marina, sua linda. Sou o Antônio do Taquari, gosto muito do seu programa. Mande um alô para nós. A mulher se chama Maria da Paz, está de quarentena em casa. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho, viu? Galera de Taquaralto também, sou fã do Balanço Geral, Marina, Leandro. Obrigada, Leandro. Tem mais recadinhos? Oi, Marina, boa tarde. Estamos em casa de quarentena. Valeu, abraço. Me chamo Cecília. Beijos e fique em casa. É isso mesmo, viu, Cecília? Toda maravilhosa trazendo esse recado importantíssimo nesse momento. A gente tem que ficar em casa mesmo, o máximo possível. Raquel, Paulo e a filha deles, a Giovana e a Gabriela, na tela do Balanço Geral. Ó, que família linda, todo mundo reunido em casa, quietinho, né? Um beijo para todos, obrigado pela participação. Ana Lívia, toda maravilhosa, beijo, Ana.
Tem recadinhos. Olá, Marina. Assisto o seu programa todos os dias. Jardim Taquari. É o Hamilton. Hamilton, obrigado pela selfie maravilhosa, viu? Valeu pela sua participação nessa terça-feira. Tem mais recados. Boa tarde, Marina e João Newton. Ligado aqui no Balanço Geral, vocês são top demais. Obrigada pelo carinho, viu? E ó, recados não param por aí. Boa tarde, Marina. Assisto todos os dias seu programa. Parabéns por seu talento. Estou aqui com a minha família, né? Em casa, reunida. Sou morador do Flamboyant. #quarentena. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Um beijo para toda a família. Todos maravilhosos. Obrigado pelo carinho, pela participação. Olha quem também está em casa. Tailane e a prima Ágata, pessoal de Paraíso. Um beijo, obrigada pelo carinho. Bom dia, Marina, sou o Ivanilde, tô ligado no seu programa. Manda um beijo pro meu netinho, Nicolas Gabriel. Claro que a gente manda com o maior prazer. Um beijo, Nicolas. Obrigado pela participação. Boa tarde, Marina, sua linda. Aqui é eu, o Anderson Mendes Rodrigues, de Luzimangues. Ligado no programa Nota 1000. Obrigada, Anderson. Valeu pela sua participação, pelo carinho, viu? Bom dia, Marina. Eu vejo o jornal Balanço Geral todos os dias. Eu nunca perco nenhum programa. Que coisa boa, não, gente? Um beijo, Eliene. Um beijo para todo mundo que está participando com a gente, ficando bem informado aqui no Balanço Geral. Bora para um rápido intervalo. Prometo que é rapidinho, tá? A gente já volta. Não saia daí. Na hora do almoço, pode chegar. Uma hora e 8 minutinhos da tarde. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Vamos juntinhos até 1h30. E agora, indo para a notícia, é o seguinte. Os idosos considerados grupo de risco são hoje motivo de preocupação e, ao mesmo tempo, despertam a solidariedade dos brasileiros. Olha que bacana. Veja essa reportagem. Nessa distância bem segura, a vovó, que fez 95 anos, recebeu os parabéns dos 7 filhos nos Estados Unidos. Os netos também participaram da festa. E no final, uma das filhas diz: Sinto muito por estarmos aqui fora, mas logo estaremos juntos novamente. Aí vim trazer uns negócios para os meus pais aqui, ó. Aqui no Brasil, o ex-jogador da seleção Denilson segue a recomendação dos médicos e leva compras para os pais. Mas só os vê assim, do lado de fora da casa. Tomando os cuidados necessários aí com os velhinhos. É necessário esse cuidado. Nós. Tanto cuidado não é exagero. Pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo de risco, ou seja, estão mais suscetíveis a complicações do novo coronavírus. Os idosos são justamente os que mais morrem no mundo por causa da doença. Então, se a gente imaginar um idoso com 60 anos, um idoso com 80 anos, o próprio fator de risco, idade, é pior no idoso de 80 anos. Seja para influenza, seja para pneumonia, seja agora para o coronavírus. Mas muitos ainda têm saído de casa, alguns porque precisam. Seu Lauro, de 66 anos, é eletricista e estava indo na casa de uma outra idosa, de 88 anos, para fazer um concerto. Chegar lá, não cumprimentar ela, lavar bem as mãos e passar álcool nas mãos antes de começar a fazer serviço. Seu Lauro e tantos outros idosos deveriam estar em quarentena absoluta, ou seja, sem sair de casa para nada. Exatamente como os pais do João. Eu acho que, assim, se for um exagero, eu acho que não, é melhor a gente arriscar pelo exagero, porque é uma novidade para todo mundo. Ninguém sabe como se comportar numa pandemia. A mãe dele, Dona Conceição, tem 66 anos. O pai, seu Orlando, 88.
Aliás, Orlando Duarte é um velho conhecido dos brasileiros, um dos jornalistas esportivos mais importantes da nossa história. Cobriu 14 Copas do Mundo, 10 Olimpíadas, viajou para 117 países. Era conhecido como a memória esportiva brasileira, mas hoje a memória de Orlando já não é a mesma. Há 2 anos ele sofre com o Alzheimer. É o filho, João, quem faz para os pais as coisas simples do cotidiano. O João tem uma rotina toda vez que vem aqui na casa dos pais trazer as compras. Antes de subir para o apartamento, para não correr o risco de encontrá-los na cozinha, ele liga. Já vou avisando para ela abrir a porta e eu poder deixar as coisas ali sem problema. Então aqui do saguão mesmo ele já telefona para avisar que chegou. Oi, meu filho. Oi, mãe, tudo bom? Tudo e você? Eu tô aqui embaixo já, tá? Vou subir. Mãe? Tudo bem? Tudo. Ó, vou deixar as coisas aqui. Ó, aqui eu tô dando oi pra minha mãe, que tá uns 3 metros de distância daqui. Posso entrar um pouquinho aqui? Pode, vem aqui, por favor. Com licença, boa, tudo bem? Ih, tá com máscara, tá com luva. Pode entrar aqui. Fica aí, não, mas fica aí, não fica longe. Ela fica distante ali, ó, na sala, tudo ela bem? Protege toda aqui. Não pode nem dar abraço no filho. De longe, dá um abraço assim, ó. De longe. A ajuda coletiva da população neste momento, entendendo, compreendendo a necessidade do isolamento, fará a gente ter o sucesso para que essa curva não se expanda e a gente não tenha prejuízo no sistema de saúde. O escritor Max Brooks, filho do comediante Mel Brooks, fez esse vídeo engraçado para incentivar essa nova relação. Se eu pegar o coronavírus, provavelmente ficarei bem. Mas eu vou passar para ele, que vai passar para o Carl Reiner e para o Van Dyke. E de repente, eu terei acabado com toda uma geração lendária de comediantes. Depois da lição, com bom humor, os dois se despedem. Vai pra casa. Tô indo. Bom. Amo você. Que bacana, né, gente? Uma maneira solidária, amigável, bacana de alertar você sobre os riscos de se aproximar, principalmente de pessoas idosas, né? E é sério, viu, gente? O assunto do coronavírus é bem sério, então fique atento a esse recado. Olha, nós precisamos que todos os brasileiros façam a sua parte para diminuir o contágio. Se puder ficar em casa, fique. Nossos idosos e pessoas com doenças crônicas e respiratórias são os mais vulneráveis e por isso o cuidado deve ser o quê? Redobrado, viu? Então, se estiver com sintomas de gripe, fique em casa por pelo menos 14 dias, siga as orientações do Ministério da Saúde sobre o isolamento familiar, domiciliar. Então, só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar, que é um sintoma mais grave. As medidas de prevenção são simples, gente, todo mundo já sabe. Lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel 70%, ao tossir ou espirrar, cubra o nariz com a boca, com lenço, com o braço, nunca com as mãos. E mantenha os ambientes limpos e ventilados, viu, gente? Não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mão, por exemplo. Higienize com frequência o seu celular e até os brinquedos das crianças. Se tiver alguma dúvida, é só ligar no 136 ou então acessa o site saude.gov.br/coronavírus. E vamos juntos combater essa epidemia. É a dica que o Balanço Geral traz para você diante de toda essa preocupação, viu? E em meio à crise do coronavírus, a partir de agora tem regras para vender e comprar produtos como o álcool gel. Fique atento. A etiqueta indica que aqui deveria ter álcool, mas as prateleiras já dão espaço para outros produtos porque esse não tem mais. Com o cenário da pandemia do novo coronavírus e as orientações de higienização também com o produto, tem feito as pessoas comprarem álcool em gel sem limites. E por isso, o PROCON reforçou o monitoramento nos estabelecimentos para a venda desse produto. Essa nota técnica ela veio do Sistema de Defesa do Consumidor,
do qual o PROCON faz parte, e ela visa especificamente limitar a quantidade de alguns produtos, especificamente esses que são mais demandados nesse momento, que é a máscara, álcool gel e a luvas. E qual que é a intenção dessa limitação? É atender o maior número de pessoas, porque a gente estava percebendo que uma pessoa ia na farmácia e comprava uma caixa de álcool. Então, isso acaba, né? Uma pessoa tendo demais e outras não tendo nada. Então, essa nota ela veio justamente para a gente tentar atender aí o maior número de consumidores. Além do álcool em gel, essa determinação vale também para máscaras e luvas. E desde o começo do mês, o PROCON está realizando fiscalizações para evitar, além da compra excessiva por pessoa, o preço abusivo desses produtos. Ao todo, mais de 150 farmácias já foram fiscalizadas, além de lojas, mercados, hipermercados e atacadistas. Com relação à quantidade de produtos adquiridos por pessoa, a determinação é a seguinte: para o álcool em gel 70, cada pessoa pode comprar 5 unidades se for do tamanho de até 100 ml. Acima de 100 até 500 ml, 3 unidades por pessoa. Acima de 100 até 1 litro, são 2 unidades por pessoa. E acima de 1 litro, apenas 1 unidade. Já as caixas de máscara e luvas, apenas 1 caixa por pessoa. Para as avulsas, a regra é que cada pessoa pode comprar até 5 unidades. E percebe-se a necessidade dessa restrição quando ouvimos as pessoas nas ruas. Nas farmácias eu não encontro. Eu encontrei numa revendedora de embalagem, agora há pouco, o álcool 70, que acabou de chegar. Tá faltando tudo. Não tem mais, não acho em lugar nenhum. Preciso regressar para o meu estado e não consigo. Não tem nenhuma farmácia, nem álcool gel, nem luva descartável, nem máscara. Seria bem importante para esse translado, né? Do aeroporto. Mas vamos fazer o quê, né? Se cuidar de outras maneiras, né? Vamos tentar. E para ajudar no trabalho dos fiscais, o PROCON orienta que os consumidores denunciem situações que descumprem essas novas regras. O gerente de fiscalização alerta ainda que é importante se munir de provas ao realizar a denúncia. A gente tem pedido que os consumidores nos passem algumas informações. Por quê? Porque a gente estava recebendo muita denúncia e quando a gente chegava lá para apurar não era nada daquilo que foi nos passado. Então a gente está pedindo para o consumidor mandar fotos, se ele tiver um vídeo, que ele mande esse vídeo também, e se ele tiver comprado esse produto, que ele encaminhe para a gente a cópia do cupom fiscal. Até porque se a gente for fazer uma autuação dessa empresa, o cupom fiscal ou a foto, ela vai servir de prova e vai subsidiar esse auto de infração. As infrações por parte dos fornecedores podem gerar multa, suspensão temporária das atividades, cassação de licença de atividade do estabelecimento ou interdição. A gente vem falando para você de casa, quem está em casa não precisa necessariamente do álcool gel. Você está em casa, lave bem as suas mãos com água e sabão, cuide de manter a sua casa bem arejada, bem higienizada e pronto. Já vai estar resolvido, deixa o álcool gel para quem não tem outra opção, para quem precisa usar o transporte público, para quem tem que trabalhar e não tem aonde lavar as mãos, então usa o álcool gel. Para que não aconteça, como você viu na reportagem, como já viu inúmeras notícias, acabando o álcool gel em todos os lugares, as pessoas preocupadas, agindo muitas das vezes como selvagens, a maneira de tentar se prevenir. E agora é o momento de você parar e pensar também no próximo. Será que um idoso não precisa mais do álcool gel do que eu? Será que eu não posso lavar bem as minhas mãos e evitar a contaminação da mesma maneira? Então, essa medida que o PROCON estabeleceu é para frear esse desespero em relação à procura de álcool gel, que não há necessidade, viu, gente? Então, vamos pensar no próximo, vamos agir com mais cautela, tá bom? É o recadinho que eu queria falar com vocês. Por falar em recadinho, gente, a Desbrava Seminovos também preparou um recado muito especial para você que está pensando em trocar de carro. Então, veja só. Boa tarde, Marina. Boa tarde, pessoal. Me chamo Ricardo Messias, da Desbrava Seminovos.
hoje teremos duas condições especiais para você. Onix 2018-19 com parcela a partir de R$ 399. Isso mesmo, com parcela a partir de R$ 399. Também temos o HB20 2014-15 com entrada de R$ 5.999. E se você tem um usado para colocar no negócio, basta mandar um oi para esse número que aparece aqui na tela, que entraremos em contato com você rapidamente. Venha para Desbrava! Qualquer dúvida, gente, entra em contato pelo WhatsApp Desbrava Seminovos. Está lá para fazer o melhor negócio para você, viu? Bora para um rápido intervalo, bem rapidinho, a gente já volta com mais notícias, então não saia daí. Eu tô legal, na hora do... Muito bem, Balanço Geral de volta. Obrigada pelo carinho da sua companhia. E agora é o seguinte, gente, um áudio bem humorado viralizou na internet falando sobre essa situação da quarentena do coronavírus. Escuta, veja se você reconhece essa voz. Deixa eu te falar a realidade daqui de casa nessa quarentena, minha linda. O áudio sobre como se virar na quarentena, cheio de humor, foi compartilhado até pelo padre Fábio de Mello. Eu sujei roupa para lavar e passar, porque não tinha o que fazer. O piso, eu descobri no YouTube uma receitinha que vai bicarbonato e vinagre. O rejunte tá branco igual o dente da Xuxa. Eu já bati 3 mangulão e eu nem como mangulão. Tô solando uma massa de pão de queijo aqui, que vai perder, porque não pode dar pros outros para não contaminar. Já fiz 4 almofadas no ponto cruz e 15 bicos de pano de prato no crochê. Para amanhã tem paisagismo e jardinagem. É o que tá tendo, minha linda. A voz que viralizou na internet é do tocantinense Marcos Garcia, que é arquiteto e ator. Ele conta como isso começou. Foi uma surpresa para mim também. O áudio nasceu com uma brincadeira num grupo de WhatsApp, para dar uma aliviada desse momento, né, essa tensão que a gente está vivendo, por conta do coronavírus mesmo. E sem que a gente pudesse imaginar ou prever, ele tomou uma dimensão que a gente não imaginava. Os grupos foram disseminando isso dentro do próprio WhatsApp. A gente conseguiu que isso chegasse até o perfil do padre Fábio de Mello. E então, depois que chegou no Instagram deles, tomou uma proporção que a gente não conseguiu mais controlar. O áudio do Marcos ficou tão famoso que foi até dublado pelo humorista Juliano Gonçalves, em formato de vídeo. E foi ganhando o mundo, para surpresa dele. Deixa eu te falar a realidade daqui de casa nessa quarentena, minha linda. A louça não tem uma suja. Inédito. A roupa eu já lavei e já passei. Eu sujei roupa para lavar e passar, porque não tinha o que fazer. O piso, eu descobri no YouTube uma receitinha que vai bicarbonato e vinagre. O rejunte tá branco igual o dente da Xuxa. Eu já bati 3 mangulão e eu nem como mangulão. Tô solando uma massa de pão de queijo aqui, que vai perder, porque não pode dar pros outros para não contaminar. Já fiz 4 almofadas no ponto cruz e 15 bicos de pano de prato no crochê. Para amanhã tem paisagismo e jardinagem. É o que tá tendo, minha linda. Eu tenho certeza que a gente nunca viveu um momento como esse, né? De ficar tanto tempo recluso. Tem pessoas que não entendem muito bem o que é a quarentena. Então, na verdade, eu imagino que as pessoas estão enfrentando um pouco dessa realidade, apesar de que está sendo tratada com humor. Mas eu imagino que as pessoas já fizeram faxinas à veras, né? Já estão aí se desenrolando dentro desse processo. A ideia é tentar trazer um pouco do que seria essa rotina das pessoas, tanto tempo dentro de casa, trancado, em função de algo que está acontecendo no exterior. Que bacana, não, gente? O brasileiro sempre usando o humor para lidar com as situações mais difíceis, né? Bom, eu quero falar para vocês que eu agradeço imensamente o carinho da sua companhia. Eu agradeço todos esses meses que vocês me receberam aqui na TV Jovem Record TV. Quando eu vim para cá, eu chorei. E eu espero que agora, com a minha saída, eu não chore. Estou me segurando aqui, porque é um momento muito difícil para todos nós. Mas eu quero agradecer essa equipe maravilhosa que me recebeu, porque são pessoas incríveis. São amigos que eu levo para o resto da minha vida. Isso porque eu falei que eu não ia chorar, né? Mas um grande beijo para todos. Obrigada por confiarem no meu trabalho. Eu falo que jornalismo se faz assim, né? Olho no olho, de igual para igual. E é assim que eu pretendo seguir. Sempre defendendo as minorias, sempre defendendo todos que estão comigo, sempre defendendo a população. O jornalismo, para mim, não tem sentido se não for dessa forma. Então, eu quero agradecer aos repórteres, à direção da TV, a todos,
aos cinegrafistas, não consigo listar o nome de todo mundo. E eu estou partindo, mas deixo o meu beijo, meu abraço nesse momento que a gente não pode se acolher, né? Fisicamente. Mas eu agradeço imensamente vocês acompanharem e confiarem no trabalho que a gente tem realizado até aqui, viu? Então, um beijo enorme. Me desligo hoje da TV Jovem Record TV com o coração apertado, mas dias melhores virão para todos nós. Um beijo. Obrigada.